Voltamos, pessoal, aqui para a gente corrigir o nosso TDzinho, tá? Então, na primeira questão, fala: as afirmações a seguir contêm fato e opinião. Separe cada uma delas no quadro abaixo. Então, no item A tem fato e tem opinião. Então, vou dividir aqui, tá? Então, eu tenho aí: Lucas é alto, deve, portanto, jogar basquete. Qual, né, dessas duas informações vai ser fato e vai ser opinião? Lucas é alto. Lucas é alto é o fato, certo? Então, vou colocar aqui. Lucas é alto. Ele deve jogar basquete. É a opinião de alguém. Pode ser que alguém tenha outra opinião sobre o Lucas, que ele deva jogar outro vôlei, por exemplo, tá? Então, deve, portanto, jogar basquete é a opinião, certo? Aqui embaixo eu vou colocar o item B, tá? Carlos é um excelente professor. Ele estudou na Universidade Federal de São Carlos. Pode ser que alguém acredite que Carlos não é um excelente professor. Seja um professor mediano, seja um professor apenas bom, seja um professor ruim, tá? Então, eu tenho Carlos, tem B, tá? Vou colocar aqui bem separado. Carlos é um excelente professor, como a minha opinião, tá? E o que é que seria fato aqui? Que ele estudou na Universidade Federal de São Carlos, tá? Federal. Item C. Marcelo não tem muita responsabilidade. São 9 horas e ele não apareceu, tá? O fato aqui é ele não ter aparecido. É a constatação que eu tenho. São 9 horas e ele não apareceu. O que é que seria aqui, então, a opinião? Marcelo não tem muita responsabilidade. Coitado, pode ter tido um problema, né? E não pôde comparecer às 9 horas. Não significa que ele não tenha responsabilidade. É uma opinião que eu tenho sobre Carlos. Sobre Marcelo. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Eu vou só copiar e colar. Que eu estava fazendo. Então, vou copiar aqui e colar. Certo? Item D. Sinto às vezes dor de cabeça. Pode ser cansaço. Então, o fato aqui é que a pessoa sente dor de cabeça de vez em quando. É um fato. Pode ser cansaço, pode ser à vista, pode ser fome, mas a opinião dela é que é cansaço, certo? Pode ser, tá bom? Se tivesse usado o verbo ser, é cansaço, também seria outro fato, tá? O livro é interessante, apresenta relatos de meninos de rua. O livro é interessante, é a minha opinião. Pode ser que eu ache o relato de meninos de rua não interessante. Então, aqui é a opinião. Inclusive, a gente está fazendo essa atividade porque ela vai servir como base para que vocês passem a dar a opinião de vocês em relação aos livros, certo? Que vocês vão continuar lendo, né? E outros que vocês vão iniciar a leitura em breve, tá bom? Então, aqui apresenta relatos de meninos de rua. Eu tenho o fato. Ok? Vamos para a segunda. Observe as frases abaixo. Deixa eu conferir aqui.
Ok. Observe as frases abaixo. Coloque-as no lugar adequado no quadro após fazer a leitura dos comentários. Então, eu tenho dois itens aqui, basicamente. Este é o melhor jornal do país e este jornal tem mais de 8 mil assinantes, certo? Então, vamos nos basear aqui nos comentários. Esta afirmação contém uma opinião pessoal sobre o jornal. Para confirmar isso, seria necessário conhecer todos os jornais produzidos no país. Pode-se concordar ou não com uma opinião. Então, qual desses dois enunciados aí, pessoal, vai se enquadrar nesse comentário? Ou seja, um comentário que diz que o item é uma opinião. Então, no caso, seria: este é o melhor jornal do país. Isso aqui é uma opinião. Há quem possa discordar que o jornal não é tão bom. Tá? Segundo comentário, essa afirmação apresenta um fato que pode ser provado por meio de consulta à empresa. Então, isso daqui deve estar no registro da empresa e contra fatos no argumento. Agora, o fato dele ter muitos assinantes não significa que ele seja o melhor jornal do país, tá? Melhor, qual critério? Também tem essas questões, né? Na terceira questão, a terceira questão ela é parecida com a segunda, só que além de você dividir o fato da opinião, você vai ter que fazer o comentário, tá? Então, basicamente, a gente vai usar o mesmo comentário para cá, certo? Preencha agora o quadro abaixo, separando o fato e a opinião e elaborando os comentários. Carlos Heitor Cunha é um jornalista e escritor brasileiro. A gente já sabe que isso daqui é um fato, né? Eu vou colocar aqui essa. Você deve ter colocado opinião primeiro, o fato depois, tanto faz, desde que um do lado do outro esteja adequado, tá? Então, eu vou colocar aqui como fato vindo aqui na segunda linha, tá? E a opinião aqui na primeira. É editorialista da Folha de São Paulo e membro da Academia Brasileira de Letras desde 2000. Também é um fato, tá? Eu vou colocar aqui do ladinho, certo? É o melhor cronista da atualidade. Esse é o melhor cronista da atualidade. É opinião, certo? Então, qual dos dois comentários lá de cima ia se adequar a cada, né? A cada enunciado desse. Então, a mesma coisa que a gente colocou aqui para cima, a gente pode fazer umas adaptações aqui para cá, tá? Essa afirmação contém apenas uma opinião pessoal sobre o cronista. Para confirmar isso, seria necessário conhecer todos os cronistas do país, né? Pode-se concordar ou não com uma opinião, com essa opinião. Então, o fato dele ser o melhor cronista da atualidade, eu teria que conhecer todos e traçar bons argumentos para provar que ele é o melhor cronista da atualidade. Ainda assim, aparecerem pessoas que não concordem, tá? Então, facilmente pode ser discordado. Já que Carlos Heitor Cunha é um jornalista, ele, né, é membro da Academia Brasileira de Letras, é um fato, a gente não tem como negar, certo? Então, a gente pode colocar aqui o comentário. Essa afirmação apresenta um fato que pode ser provado por meio de uma consulta, né? Não vou nem colocar a empresa, por meio de uma pesquisa. Você faz uma pesquisa sobre a vida dele e você vai encontrar fatos relacionados a ele e opiniões também, né?
e você também pode formar sua opinião. Vamos lá. Isso aqui é um pouquinho grande. Dia 22 de março é a data escolhida pela Organização das Nações Unidas para celebrar o Dia Mundial da Água. Mais do que uma comemoração, é um momento para conscientizar a população do planeta a respeito dos problemas relativos à escassez desse elemento indispensável à vida. Cerca de 2/3 do corpo humano são constituídos de água, assim como a superfície terrestre, que tem 2/3 de sua composição líquida. É o elemento que melhor simboliza a essência humana. No entanto, embora a Terra seja conhecida como planeta azul, a água disponível para o consumo não é tão abundante como se pode imaginar. Então, aqui a gente vai ter um pouquinho mais de paciência. Vamos ler até o ponto, tá? De cada períodozinho aqui do texto a gente vai ler e analisar. Então, dia 22 de março é a data escolhida pela Organização das Nações Unidas para celebrar o Dia Mundial da Água. Então, aqui, gente, eu vou só deixar escrito aqui. Aqui eu vou colocar o fato e aqui eu vou colocar a opinião, tá bom? Esse períodozinho que a gente acabou de ler, ele é um fato, né? A ONU escolheu esse dia para ser o Dia Mundial da Água. Não tem o que fazer, certo? Mais do que uma comemoração, é um momento para conscientizar a população do planeta a respeito dos problemas relativos à escassez desse elemento indispensável à vida. Isso daqui é uma opinião. Eu posso achar que o Dia da Água, Dia Mundial da Água, não seja um dia para se comemorar ou para um dia para se conscientizar. Isso daqui é uma visão muito particular de quem escreveu, tá? Opa, desculpa. É aqui, ó, opinião, tá? Cerca de 2/3 do corpo humano são constituídos de água, assim como a superfície terrestre, que tem 2/3 de sua composição líquida. Se você fizer uma pesquisa em algum livro ou até na internet, você vai ver que isso daqui é um fato. Vou colocar aqui, fato, tá? Continuando. É o elemento que melhor simboliza a essência humana. Isso daqui é uma opinião. Pode ser que alguém ache que tem outros elementos que podem simbolizar melhor a essência humana. Então, aqui... Pronto. Opinião. No entanto, embora a Terra seja conhecida como planeta azul, a água disponível para o consumo não é tão abundante como se possa imaginar. Então, se você pesquisar também, você vai ver que ela não é tão abundante, principalmente potável, né? Então, isso daqui também é um fato. Tá? Tudo bem?